Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para nós conversarmos sobre astrobiologia e espiritismo. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre epistemologia. No vídeo inicial nós falamos sobre a formação da ciência astrobiológica e o estudo epistemológico dessa ciência nascente, vamos dizer assim, né? E agora nós vamos estudar, ou pelo menos conversar um pouquinho mais sobre epistemologia. No caso, a gente falou um pouco sobre astrobiologia na semana anterior, como eu falei, né? E agora nós vamos tratar sobre epistemologia espírita, ok? Então, em primeiro lugar, assim, vamos ter uma ideia, um tanto quanto informal, sobre o que é epistemologia. Epistemologia é o estudo das ciências, né, uma parte da filosofia que estuda as ciências. É uma palavra que vem do grego, né? Episteme quer dizer conhecimento, ciência, saber, alguma coisa assim nessa linha, né? Então, a epistemologia é o estudo das ciências. Ele estuda o que é a ciência, quais são as características dela, quais são os métodos de estudo, quais são os objetos, o que é que ela estuda, né? E a metodologia são coisas fundamentais e que caracterizam essa ciência. Então o espiritismo, ele tem a sua epistemologia. Se a gente estudar vários autores, a começar de Allan Kardec, Leon Denis, Ernesto Bozano, diversos autores, a gente vai observar. Gustave Gély também tem um livro muito interessante, O Ser Subconsciente. Ali nós vamos encontrar também ensinos sobre epistemologia espírita. Mas, no caso do espiritismo, nós vamos nos basear bastante em Allan Kardec, tá certo? Para dar essa pequena exposição. Mas vamos citar aqui e acolá outros autores. Então nós temos aqui, para a gente enfocar esse tema, que é um tema que nós entendemos que deve ser estudado com foco, né? Nós deveríamos ter um livro sobre epistemologia espírita, ou alguns livros, né? Estudos sobre epistemologia espírita. E todo espírita deveria estudar e prestar atenção em epistemologia espírita. Por quê? Porque o espiritismo, como é uma ciência, né, uma filosofia, e a gente não pode abrir mão desses aspectos, ele tem o seu método. E trabalhar, estudar, ensinar, pesquisar dentro do método espírita, dentro da epistemologia e da metodologia espírita, é algo fundamental. Eu diria o seguinte, que é mais importante nós absorvermos epistemologia espírita do que mesmo os itens doutrinários, né? Eu digo isso por quê? Porque vamos supor que a pessoa diga assim, olha, o fenômeno de efeitos físicos ele acontece da seguinte forma: o espírito ele semi-materializa sua mão, pega no objeto e movimenta, bate, faz barulho, né, emite sons, etc. Então, é assim que acontece o fenômeno de efeitos físicos. Mas a gente vai lá pesquisar nos estudos racionais, experimentais, feitos por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, a gente vê que não é assim. Tem um mecanismo magnético, de impregnação dos objetos que vão ser trabalhados com energias espirituais e humanas combinadas, etc. Então, é assim, houve um erro de interpretação daquela pessoa. Está dizendo que o espírito pega com a mão e movimenta os objetos. Mas esse erro ele não é tão grave quanto aquele outro, que a gente poderia dizer assim, a pessoa não tem um método espírita. A pessoa não conhece a epistemologia espírita. Então ele vai dizer assim, o espiritismo não é uma religião. E é uma religião dogmática. Uma religião que tem pontos que a gente não pode ir de encontro. Que a gente vai brigar, inclusive, se alguém quiser desmentir.
né? Então, assim, o Espiritismo não é isso, não é uma religião dogmática. Ele é ciência e assim ele deve ser abordado nos estudos, nos ensinos, nas pesquisas, né? Porque se a gente comete um erro epistemológico e metodológico, o que acontece? A gente tem um caminho de geração de vários erros. Então você sai errando porque você está trabalhando com o método errado. Ao passo que se você tiver um erro doutrinário, se você tiver um equívoco doutrinário em você, em um ponto do ensino espírita, e você tiver uma metodologia racional, experimental que o Espiritismo nos dá, então você vai trabalhar essa metodologia e você mais na frente vai corrigir o seu próprio erro. Então, as pessoas às vezes se concentram só nos princípios do Espiritismo, que é muito importante, certo? Mas é importante a gente saber como foi que aqueles princípios foram, como se chegou àqueles princípios, como se produziu aqueles pontos da doutrina espírita, para a gente caminhar novamente sobre essa trilha, né, e chegar também às mesmas conclusões que chegaram a Allan Kardec, pelas vias racionais, pelas vias de liberdade de exame, né, de estudo do fenômeno. Então isso tudo nós precisamos trilhar. O Espiritismo não nos recomenda a gente ler um livro fundamental e dizer aqui é o dogma. Não, nada disso. A gente precisa trilhar o caminho da formação. Tá? E é por isso que muitos companheiros sabiamente, eles dizem assim, você precisa estudar a codificação kardeciana e outros livros complementares, certo? Mas é interessante você estudar a Revista Espírita. Por quê? Porque ali você vai ver quais os caminhos que Allan Kardec trilhou e você vai trilhar com ele, né? Então você vai verificar que o Espiritismo é uma ciência evolutiva. Mas vamos conversar um pouquinho mais para frente aqui. Olha, aqui, por exemplo, na Gênese kardeciana, na parte introdutória, nós vamos ver o seguinte. Allan Kardec ele fala sobre a importância do primeiro capítulo da Gênese, que é caráter da revelação espírita. E ele diz assim, antes de entrarmos na matéria, pareceu-nos necessário definir claramente os papéis respectivos dos espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina. Essas considerações preliminares, que a escoímam de toda a ideia de misticismo, fazem objeto do primeiro capítulo intitulado Caráteres da Revelação Espírita. Pedimos séria atenção para esse ponto, porque, de certo modo, está aí o nó da questão. Então, esse primeiro capítulo da Gênese, ele aborda justamente o tema epistemologia espírita. É uma das partes dos textos espíritas que fala sobre epistemologia. Então, caráter da revelação espírita trata perfeitamente, exatamente de epistemologia espírita. E vocês vejam a importância que Allan Kardec deu. E é por isso que eu também disse, é fundamental você se apropriar da metodologia, entender o que é o Espiritismo, o objeto do Espiritismo, as características do fenômeno, como é que as coisas foram chegando à filosofia, como é que você tem uma filosofia sólida, quais são os métodos de investigação para se chegar àqueles princípios filosóficos. Então, epistemologia, como vocês estão vendo aqui, é algo fundamental. Mas a gente poderia, então, avançar um pouquinho e dizer assim, e o que é o Espiritismo? Bom, tem uma definição clássica, né? O que é o Espiritismo, aquele livrinho introdutório, que também ali tem um bocado de epistemologia também, sobre o Espiritismo. E ele diz assim, o Espiritismo é a ciência que estuda qual é o objeto? A origem, a natureza e o destino dos espíritos, bem como os meios de comunicação que eles possuem com o mundo material. Então, está uma definição aí de ciência espírita, né? Portanto, existe um tema, né, que esse é o tema
que é estudado, né? Mas em outros textos nós vamos achar como é essa abordagem, né? Então, os textos espíritas nos mostram que o espiritismo é como se fosse uma revelação. Como é que ele surgiu? Os fenômenos espíritas começaram a acontecer, começaram a se intensificar, então vamos estudar. Aí o que é que acontece? Descobriu-se que esses fenômenos eram provocados por inteligências. Eles tinham algumas características puramente físicas, ou quase puramente físicas, mas existiam características inteligentes. Essas características são fundamentais para nós entendermos bem o espiritismo. Então, ou seja, eram provocadas por inteligências. Depois se descobriu que eram inteligências de outras dimensões e que nada mais eram do que as inteligências humanas que perderam seu corpo físico e estavam em outra dimensão. Simplesmente isso. Ou seja, é a humanidade em outra dimensão, né? Então essa humanidade, ela voltou, tem meios de comunicação com o mundo terrestre e veio nos ensinar como é esse lugar que eles estão, como é que eles vivem, quais são os valores desse lugar onde eles vivem, dessa dimensão onde eles vivem, para onde nós vamos, né? E de onde nós viemos também. Então, o Espiritismo, ele é uma revelação, mas ele é também uma ciência dos fatos. Ou seja, os investigadores, eles analisaram os fatos, pesquisaram, catalogaram, classificaram e explicaram. Só que estas explicações, existem várias teorias, né, de tentativa de explicação desses fatos. Mas a melhor teoria, ela veio das próprias inteligências que se comunicavam, né? Então, aí essa teoria teve origem extra-humana, vamos dizer assim, ou humana em outra dimensão, certo? Portanto, é uma revelação, é um ensino dado por alguém, no caso, um invisível, um extradimensional. Mas revelação, o que é revelação? É tirar o véu, é uma lei, uma verdade que estava desconhecida e que foi descoberta, que foi revelada. Alguém descobriu e mostrou aos outros, olha, existe essa lei aqui, e demonstrou. Então, no caso, foram os invisíveis, mas o que acontece? Os invisíveis são humanos, né? Então, eles também podem errar, eles também podem enganar. Aí o que acontece? Havia necessidade de um trabalho de seleção, de pesquisa, de racionalidade, né, para verificar o que é que tinha realmente fundamento ali naquilo que era revelado, naquilo que era ensinado, que não era revelado, porque revelação, ela pressupõe que você está ensinando uma lei existente, uma realidade, né? Se você tem uma falsidade, não está revelando nada. Então, naqueles ensinos, o que é que tem de sólido, o que é que tem de lógico, como é que a gente pode confirmar esse ensino, né? Então, a racionalidade, o ensino dos fatos, e no final dessa exposição a gente vai ver a concordância universal do ensino dos espíritos. A gente chega lá já, né? Então, esses são os métodos de checagem, vamos dizer assim, daquilo que é ensinado, né? Coordenação, classificação, interpretação, para se chegar ao conhecimento das leis espirituais, ou seja, das leis que regem aqueles fenômenos, e também que filosofia é essa, né? Então, o que acontece? Nós temos nessa dinâmica, nessa realidade toda, nós temos uma tarefa que compete aos invisíveis, aos extradimensionais, e uma tarefa que compete aos humanos. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que a gente pode entender essa questão de atribuição de responsabilidade. Vamos ver aqui. Então, nós temos um papel humano, né? E, portanto, esses ensinos que foram transmitidos, eles não são recebidos pelos seres humanos como seres passivos.
dispensados do trabalho de observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio. Ou seja, então nós não somos passivos, nós somos ativos, nós somos atuantes na elaboração dessa doutrina e no desenvolvimento e no avanço dessa doutrina, dessa ciência também, né? E é porque nós somos convidados a pesquisar, não renunciamos nem à racionalidade, nem à nossa liberdade. A gente aceita se quiser. Como eu disse a você no passado, muita gente pode se escandalizar, mas o Espiritismo é assim. O Espiritismo, conforme diz Leon Denis, contribuição epistemológica dele, o Espiritismo não impõe, ele propõe. E o que propõe é fundamentado na razão e em fatos, né? Então o Espiritismo não impõe nada. Então também, em consequência, não tem dogma. A gente discute qualquer coisa, né? Nós, por exemplo, temos experiência de receber novatos no Espiritismo. Gostamos muito dessa tarefa. Por quê? Porque muitos novatos vêm contestar. Aí a gente, com respeito à liberdade de pensar deles, né, a gente vai e coloca, olha, o Espiritismo ele diz isso e as razões são essas, né? E nós deixamos fluir o argumento do lado de lá também. Se ele tem contestações, a gente escuta e raciocina também. Embora eu seja espírita, acredite nos princípios do Espiritismo, aceite porque nós investigamos e pesquisamos, mas essa pesquisa e essa investigação não chega ao fim nunca. Os novatos contestam e a gente abre os ouvidos para ouvir, se eles têm razão realmente, né? Então, nosso trabalho de recepção dos novatos é essa, e nós dizemos que gostamos muito desse trabalho, né? Inclusive, a análise e a liberdade não é proibida, ela é recomendada. Está aqui o nosso mestre Allan Kardec dizendo isso aqui, falando justamente sobre a epistemologia espírita. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta a crença cega, porque ela é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão. Instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divino na sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Então, existem esses dois papéis, o papel dos espíritos que ditam e o nosso papel que nós elaboramos, selecionamos e trabalhamos o desenvolvimento e as aplicações do espiritismo. Então, é uma ciência, apesar de a gente estar trabalhando com revelações de outras dimensões, como outras religiões também trabalham, mas no caso espírita existe uma diferença das religiões, porque a religião tem um revelador, um profeta, que recebe aquelas comunicações do mundo invisível, de outras dimensões, que revelam aquelas leis que são colocadas num livro sagrado e ninguém discute mais. No Espiritismo, não. No Espiritismo, todos nós temos acesso a essas comunicações transdimensionais, todos nós, porque é um fenômeno natural, acontece com todo mundo. E nós somos convidados a estudar, teoricamente, na prática, porque os fenômenos eles são disponibilizados para todos nós. Então, todos nós estamos convidados a analisar o fenômeno, analisar a revelação, os ensinos dos espíritos, mas submetê-los ao critério da racionalidade, estudar os fatos, submeter ao critério da racionalidade, da classificação, da interpretação para chegarmos às leis, né, a descoberta das leis que regem esses fenômenos. Temos também algumas características desses fenômenos, que é bom a gente passar uma vista, né? O fenômeno espírita mediúnico ele tem algumas características próprias, diferentes de fenômenos físicos, né? De fenômeno da física, da química, da biologia, né? E com algumas semelhanças também, mas ele tem características próprias, que são a raridade e fugacidade. Não são tão simples. Isso não quer dizer que a ciência espírita não seja ciência, ou seja, a gente não pode provocar o fenômeno à vontade.
né? Alguns dizem até que ciência é quando você pode provocar à vontade o fenômeno e estudá-lo, dominá-lo e controlá-lo. Não é o caso do espiritismo, nem é o caso de todas as ciências. Você, por exemplo, as ciências sociais, você não pode simplesmente estar experimentando e controlando todas as reações. Na biologia, muitas vezes um ser ele tem um ato raro, né, como por exemplo a reprodução, e nem sempre você pode pegar aquele animal, colocar numa jaula, colocar num laboratório e colocar ele para reproduzir, para você observar, por exemplo, né? Às vezes você tem que aguardar observando, ocultamente, às vezes, para ele não te ver, para você observar algum ato de um ser vivo, né? E poder estudá-lo. E às vezes o observador ele passa, às vezes, anos para poder captar um gesto, um ato de um animal, né? Então, o Espiritismo também tem essa característica, e principalmente porque nós estamos lidando com inteligências livres. E eles vêm quando querem, eles fazem o que querem. Mas vamos mais para frente aqui. Outra característica, dificuldade em repetir-se à vontade, como é a decorrência do primeiro ponto aqui, raridade e fugacidade, né? Depois, caráter independente e imprevisível, certo? O que dificulta o registro. Mas esse caráter independente e imprevisível, ele é próprio de quem está lidando com inteligências livres. E ele demonstra, inclusive, a independência da causa. Porque se você pudesse controlar o fenômeno à vontade, você é a causa. A sua mente é a causa, como tem teorias que dizem isso. A mente, o fenômeno mediúnico, o fenômeno espírita e mediúnico, ele é provocado pela mente das pessoas e não um ser independente. Então ele aconteceria quando a gente tivesse vontade. Mas o que acontece é o seguinte, que ele não só é imprevisível, né, é inesperado, como às vezes ele é contrário às nossas expectativas, aos desejos, aquilo que nós esperamos do fenômeno, ou desejamos do fenômeno, às vezes acontece até o inverso, né? Então, mostrando que a causa é uma causa independente, né? E o aspecto inteligente e intencional, que muitas vezes burla o controle e a vigilância do observador. Então, essas são as características do fenômeno espírita, que é importante que a gente tenha em mente quando for estudá-lo, ok? Vamos então em frente. Métodos, como eu disse para vocês, o método do raciocínio, né, o critério do raciocínio, do apoio em fatos, né, e concordância universal. E essa é uma parte filosófica, assim. Os espíritos estão ensinando como é o mundo espiritual. Então, eles trazem muitas vezes eles trazem esse ensino de forma espontânea, como nós vimos a própria característica do fenômeno. Então eles dão aqueles ensinos. Aí o que acontece? Existe um método utilizado por Allan Kardec, recomendado, fundamental, importantíssimo, que é a concordância universal. Um espírito transmite uma mensagem, é lógica, ok? Aí você fica na sua ali, fica aguardando, né? Fica só observando, pensando, analisando. Aí depois, em outro ambiente, em outra instituição espírita ou não espírita, vem um fenômeno mediúnico, um ensino mediúnico que vem corroborar, que vem confirmar o que o primeiro espírito ensinou. Um terceiro, em outro lugar, de forma desconhecida desses que revelaram inicialmente, ele também vem confirmar. Ou seja, a concordância universal do ensino dos espíritos, desses ensinos dados de forma espontânea, por iniciativa deles, né, em diversos lugares, através de médios desconhecidos uns dos outros. Então você tem uma convergência. É a mesma coisa da convergência de pesquisas, né, na ciência. Se você tem um pesquisador aqui, independente do outro, né, Isaac Newton e Leibniz descobrem lá o cálculo matemático, você vê que existe um confirmando o outro em pesquisas independentes. Às vezes até a metodologia um pouco diferente também, né, o que ainda dá mais força à conclusão. Então o Espiritismo tem essa característica. E por fim, para a gente ilustrar o trabalho de Allan Kardec,
ele tinha um jornal de estudos psicológicos, que ele chamou de Revista Espírita, ele publicava mensalmente para trabalhar o fenômeno e o ensino dos espíritos. Ele publicava. Vamos ver aqui o que ele diz, novamente na introdução do livro A Gênese, a respeito da revista. Ele diz assim: a Revi, muita vez, representa para nós um terreno de ensaio, destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios antes de os admitir como partes constitutivas da doutrina. Então, ele fazia debates, vamos dizer assim, trazia o ensino, publicava provisoriamente, assim, como um fato verificado, claro, sério, né? Um ensino lógico, mas ele trazia a discussão dos homens e dos espíritos antes de enfeixar na codificação. E ali foi, vamos dizer assim, os pilares da nova revelação e da nova ciência espiritual, que é o Espiritismo. E o Espiritismo, a gente poderia dizer o seguinte, sim, mas um pouquinho mais para frente aqui, a gente ainda vai ver um pouquinho mais de epistemologia espírita aqui. Aqui nós temos uma citação, duas citações, aqui, ó. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. É isso que nós queremos dizer. Aqui a gente já vislumbra uma utilidade científica do Espiritismo. Ou seja, o Espiritismo ele vem estudar um fator, né, um elemento natural que participa dos fenômenos do universo, dos fenômenos naturais, que é o espírito, o seu perispírito, a sua possibilidade de atuação sobre a matéria, sobre as inteligências dos vivos, né? Então é um elemento importante nas ciências, na biologia, quando ele retoma um corpo físico, aquela parte transdimensional dele, aquela parte de outra dimensão, ela se acopla ao ser biológico e ele tem uma função biológica, que é o perispírito, né? Então o Espiritismo ele já contribui com o desenvolvimento da biologia, inclusive traz respostas para muitas coisas que a biologia não tinha resposta, e a gente tem com a contribuição espírita. Mas ele acompanha o desenvolvimento da ciência. Vejamos, o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pela lei da matéria, né? Ao Espiritismo sem a ciência faltariam apoio e comprovação. Então a gente usa também essa metodologia lógica, racional, positiva, que é o estudo dos fatos, que a ciência usa, aplicamos no Espiritismo. É um método apropriado ao fenômeno que se estuda, no caso espírita, né? Mas então existe uma complementaridade. O Espiritismo ele vai acompanhando o desenvolvimento científico, até para checar o que ele mesmo está dizendo, né? E mais na frente, nós vamos ver aqui outro item. Aqui. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então o Espiritismo ele é uma ciência progressiva, né, como as outras ciências são. E ele é uma religião progressiva também, né? Então esse progresso ele se efetua como? Com o método. É preciso, portanto, conhecer o método, praticar o método, né? E isso a gente obtém estudando a epistemologia espírita, né? Então a gente precisa dar destaque a isso, a esse tema, epistemologia espírita. Muita gente pode até criticar, mas epistemologia é uma palavra tão difícil, a gente acostuma, né? A gente acostuma com palavras difíceis, é só o uso, né? O que significa epistemologia? É a natureza das ciências, o que elas estudam, como é a metodologia delas, no caso espírita, como é. Vamos utilizar para quê? Para aqueles equívocos que vez por outra a gente incorre,
que todos nós erramos, a gente se engana, a gente pensa que está certo, não está. Nós mesmos vamos nos corrigir com o estudo do método, do critério, da pesquisa, do desenvolvimento, do ensino, da aprendizagem espírita, né? A gente mesmo se corrige e os outros também nos ajudam a nos corrigir. Agora eles nos ajudam, nos alertam, a gente tem que elaborar, tem que raciocinar, tem que verificar, tem que observar e chegar à conclusão. Nisso aqui a gente precisa se modificar, nós individualmente, né? Vamos aqui por essa ideia que essa é melhor mesmo, essa aqui está mais bem fundamentada. E a doutrina e a ciência espírita também evolui, como nós vimos aqui claramente. Portanto, dogma, vamos abrir mão de dogma. Não é porque tal ou tal escritor, tal ou tal espírito, tal ou tal sábio, palestrante, escritor, seja quem for, né? Falou, a gente acredita sem raciocinar, sem examinar. Não. Tudo o que nos é apresentado nós devemos submeter ao critério da lógica, da razão, do bom senso e comparar com fatos para ver se há realmente uma consistência. Abração para todos, que o Senhor dos mundos, das galáxias, nos abençoe e nós agradecemos a Ele essa oportunidade dessa modesta reflexão. Grande abraço para todos.